Que você esteja bem e em paz. Bom, hoje nós vamos analisar, e eu convido você a analisar comigo, os salmos imprecatórios. Vamos ver alguns salmos para você entender o que nós vamos analisar hoje. Você já se espantou com uma linguagem assim? Como, por exemplo, Salmo 58:6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Ou aqui no Salmo 59:13. Consome-os com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam. Temos também o Salmo 137, verso 8 e 9, talvez o que mais choque. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Ou ainda o Salmo 140, verso 10. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismos, para que não mais se levantem. Essa linguagem que nós encontramos aqui em alguns salmos e também em outras passagens da Bíblia, tem sido motivos de pessoas que combatem a fé cristã, pessoas que se declaram ateus e tudo mais, de fazerem algum tipo de ataque, né, ao próprio Deus e à fé cristã. Então, o objetivo deste vídeo é só explicar o porquê que existe essa linguagem, né? Essa explicação a todos aqueles que se interessam em saber, tá? Tanto cristãos como não cristãos. Se porventura algum ateu, alguma pessoa de fora também quiser conhecer, né, saber por que existe essa linguagem, né, a melhor coisa é ir direto à fonte e direto à Bíblia, né? Então nosso objetivo é só explicar o porquê existe essa linguagem. E eu creio que o conhecimento, ele nos fortalece na compreensão das coisas. Então nós mesmos que praticamos a fé cristã, quando conhecemos historicamente, né, algum texto, o que acontecia na época, por que era usada aquela linguagem, tipo de coisa assim, fica mais fácil para a gente entender toda e qualquer passagem bíblica, né? Bom, então vamos lá, de forma resumida, abordar a linguagem imprecatória nos Salmos, né, e na Bíblia, de forma geral. O livro de Salmos, ele é um conjunto de hinos, né, é um conjunto de cânticos e orações. E esses cânticos, eles abordam diversos temas: adoração individual, adoração coletiva, peregrinação. Tem salmos que eles cantavam, né, enquanto estavam indo até Jerusalém para adorar, né? Eram orações cantadas, né? Outro tema, o reino universal de Deus. Existem salmos messiânicos, que são salmos proféticos, que profetizaram, né, a vinda de Cristo e algumas situações pertinentes a esta vinda de Cristo, como o Salmo 2, o Salmo 22, o Salmo 45 e o Salmo 110. Salmos de orações de indivíduos, de orações coletivas, salmos penitenciais, como o 32 e o 51, né? E os salmos de imprecação, que nós chamamos os salmos imprecatórios. O que significa imprecação? O que significa essa palavra? Imprecação é rogar pragas, rogar maldições, com rogos e súplicas, né? São pedidos insistentes de situações duras ou castigos, no caso dos salmos, para o bem. Então são linguagens duras que pedem a Deus justiça e castigo, mas que pedem com um fim, com um bom propósito, né? Então os salmos imprecatórios
são os que contêm apelos para Deus derramar a sua ira sobre maus feitores e destruir o mal. O que traz certa confusão é que nós sabemos que existe apenas uma teologia verdadeira, que é a teologia bíblica. Aquela teologia onde a Bíblia vai explicando a própria Bíblia, né? Mas sabemos também que existem muitas fontes de informações e ensinos por aí que atribuem o nome teologia a isto, né? Por exemplo, teologia liberal. Isso não existe. Só existe a teologia bíblica. Mas atribuem-se este nome, teologia liberal, àquela situação, talvez você identifique aí, aquela situação onde a pessoa dá uma palestra ou uma pregação, onde ela usa o evangelho, mas para fazer uma palestra motivacional, com palavras de autoajuda, exaltando a pessoa, né? Querendo dizer o quanto aquela pessoa é importante, que ela vai conseguir, para ela seguir em frente, para ela não desistir. Essa pregação, vamos dizer assim, motivacional, né? Basicamente, né, é a linha de pregação dessa teologia liberal, onde nós vemos aí um termo muito usado ultimamente, que é coaching, né? Então, os preletores, os palestrantes são conhecidos como coaching, e eles usam esta teologia liberal para fazer suas pregações motivacionais, e tem levado muitas pessoas. Só que essa teologia liberal, ela não explica algumas passagens da Bíblia, ela não consegue explicar. Ela quer dar uma visão humana para aquilo, né? Por exemplo, teologia liberal sobre a linguagem imprecatória da Bíblia, sobre os salmos imprecatórios, ela diz assim, que são palavras não inspiradas pelo Espírito Santo, são palavras dos próprios autores, né? Não seria uma vingança de Deus, mas dos homens falíveis que escreveram. Isso é um total absurdo, porque a palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, ela nos declara que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se nós lermos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nós vemos aqui uma simples passagem que desmonta essa argumentação. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, essa argumentação da teologia liberal, ela não pode prevalecer, porque a própria Bíblia se opõe a essa argumentação e diz que toda palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus. Uma outra teologia aí que até exerce até um predomínio, vamos dizer assim, né, em muitas igrejas e tal, talvez você identifique conforme eu vou falando, né, mas eu prefiro evitar de mencionar nomes para gerar aí o objetivo não é gerar conflitos, né, o objetivo é esclarecer. Então essa outra teologia, né, que é bem comum nas igrejas aqui no Brasil, né, diz que esses salmos imprecatórios devem ser entendidos à luz dos conceitos éticos inferiores do Antigo Testamento, que foi uma dispensação da lei. Esse agora é um sistema ético inadequado. Os salmos que têm vocação de justiça, calamidade ou maldição não têm lugar na era da graça do Novo Testamento. Essa é a explicação desta outra teologia que predomina muito nas igrejas no Brasil, né? Bom, isso é completamente errado, irmãos. Não tem como aceitar isso, não tem como nem sequer fazer um politicamente correto com isso, porque isso daí beira a heresia. E isso desqualifica a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, né?
Primeiro, diz que ela é inadequada ao Novo Testamento. Então, ela tenta, além do problema, rejeitar, né, a inspiração de Deus de parte da Bíblia, ou seja, parte do Antigo Testamento, empurrar os imprecatórios, né, para o Antigo Testamento, dizer que é uma parte inadequada, contrária à graça do Novo Testamento. Ela ainda omite que no Novo Testamento a Bíblia usa a linguagem imprecatória. A linguagem imprecatória não está só nos Salmos, não está só no Antigo Testamento. Nós a encontramos também no Novo Testamento, né? Então, o próprio Jesus, no capítulo 23 de Mateus, quando ele se refere aos fariseus, os ais que ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, tal, são imprecatórios, né? Vários deles são imprecatórios, ao longo do capítulo inteiro, tá? O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Gálatas, uma passagem bastante conhecida, Gálatas capítulo 1, nós vamos ver que essas duas explicações dessas duas supostas teologias, elas não resolvem o problema, elas só empurram o problema para lá, né? Nós vemos aqui Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então nós vemos um imprecatório aqui no Novo Testamento. Nós vimos em Jesus, falando aos fariseus, capítulo 23, o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, né? Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo usa de novo, e usa até mais forte do que isso. No capítulo 5, verso 12, olha só. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Olha só, uma linguagem do apóstolo Paulo, no que eles chamam de ser inadequado na era da graça, na linguagem do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E temos outros, né? Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 8 também são imprecatórios, né? Apocalipse capítulo 6, verso 10, quando as almas estão clamando a Deus por justiça, tem um fundo imprecatório aqui, evidente. Apocalipse 6,10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse pedido para que Deus vingue o sangue desses mártires que eles estão clamando lá no céu são imprecatórios. Eles estão pedindo, né, que Deus derrame sua ira sobre malfeitores e destrua aquele mal que cometeram contra eles e que está sendo cometido no mundo hoje contra outros cristãos mártires. E é justamente este pedido que leva a Deus a concretizar a sua justiça. A justiça de Deus, ela é baseada nos imprecatórios. Né? Apocalipse 8, de 1 a 6. Vamos lá. Apocalipse 8, de 1 a 6. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então aqui essa oração pedindo vingança dos santos, como também outras orações, são levadas diante do altar no momento que Deus vai fazer a justiça e enviar os flagelos. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos.
E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Isso aqui significa a justiça de Deus. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Então essas 7 trombetas, elas trazem flagelos e correção aí aos homens, né? Então, nós vemos que na linguagem apocalíptica, eles são levados com incenso junto com as orações dos santos, né? Que é a vingança de Deus, então, sendo feita ali. Então também não procede essa segunda explicação, digamos assim, dessa outra teologia, né? Que os imprecatórios, então, era algo lá do Antigo Testamento, que não é mais adequado e que ficou para trás e tal, porque ela era inadequada ao Novo Testamento, que o Novo Testamento era da graça, então ficou... É um erro muito grande, irmão, separar o Antigo Testamento do Novo dessa forma, desprezando o Antigo Testamento, né? Nós vemos no Antigo Testamento o conceito de Deus, a vontade de Deus, profecias que foram cumpridas e ainda estão sendo cumpridas no nosso período aqui, mais um monte de coisas. Então, nós vemos aqui, tá? Que essas orações imprecatórias, elas acenderam o estopim da justiça de Deus, né? Para fazer vingança contra o que foi feito aos seus santos, tá? Algumas pessoas dizem ser previsões, falam que são previsões. Esses imprecatórios eram previsões, mas também não é. Nós lemos aqui o Salmo 137, verso 8 e 9. Está falando ali de pessoas que fizeram mal naquele tempo, para eles naquele tempo. Salmo 137, verso 8 e 9. Já lemos aqui, né? Agora não acho, está aqui, 137, 8 e 9. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Então, eles tinham feito o mal para a nação, para o povo de Deus, né? Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então você vê que não era uma previsão futura, mas era um pedido, né? Um pedido para que Deus derrame sua ira sobre aquelas pessoas, né? Então, os salmos e orações imprecatórios, eles visam, né? Já que essas teologias não explicam, o problema continua, então nós temos que explicar. E como nós vamos explicar? Usando a Bíblia. Somente a Bíblia explica a Bíblia, né? O que a Bíblia não explica, nós não temos como explicar também. Nós não inventamos argumentos para explicar algo. O que a Bíblia explica, nós ensinamos. Olha, a explicação é esta. O que a Bíblia não ensina, nós apenas confiamos em Deus. Confiamos, temos certeza que Deus é bom e tudo que Deus faz é bom. Mas o que a Bíblia não explica, nós também não damos uma explicação humana em nome de Deus. O que era para Deus revelar, Deus revelou na Bíblia. Então os salmos de orações imprecatórias, elas visam a justiça de Deus sobre os deliberadamente maus e o ato de ver Deus sendo glorificado sobre os ímpios, castigando a injustiça. Vamos ver isso na Bíblia. Salmo 9, versos 19 e 20. Tá? Salmo 9, vamos lá. Salmo 9, verso 19 e 20. Vamos pôr a Bíblia mais perto aqui. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Então nós vemos aqui que o imprecatório é no sentido de Deus fazer essa justiça, não prevalecer o homem mau, o mortal, sobre Deus. Aliás, homem nenhum sobre Deus. Não prevalecer homem nenhum sobre Deus. Mas neste caso, mais é o agente do mal, que é o homem, né? O agente do pecado, que é o homem, que comete o pecado efetivamente. Satanás é o tentador, né? O homem comete o pecado. O homem é o agente do mal. O homem e a mulher cometem o pecado. Então está dizendo,
os salmos imprecatórios, eles visam a justiça de Deus para que sejam destruídos, para que o homem não prevaleça contra Deus. Imagina se uma geração má, cruel e depravada tivesse poder de prevalecer contra Deus, né? Então a oração é para que seja feita a justiça de Deus, a santidade, a benignidade de Deus, o amor de Deus prevaleça sobre a crueldade, sobre a depravação, sobre a violência dos maus. Então esta é a finalidade dos imprecatórios, tá? Meus irmãos, entendam bem, não se trata de amaldiçoar inimigos pessoais, pessoas que nos contrariam, pessoas que nos ofendem. Então alguém me fez algum mal pessoal, alguém me ofendeu, então eu vou fazer um imprecatório contra eles. Não. Abençoai os seus inimigos, não amaldiçoeis, mas abençoai. Os imprecatórios, eles não eram usados para pedir o mal para inimigos pessoais ou pessoas que nos contrariam. Que nem o apóstolo Paulo, quando ele usou ali os imprecatórios, ele está dizendo aqueles que tentam incitar a rebelião dentro da igreja, para que as coisas de Deus não sejam afetadas pelo mal, para que o mal prevaleça, para que o bem prevaleça sobre o mal, para que a justiça de Deus prevaleça, sempre visando a justiça de Deus e as coisas de Deus prevalecendo sobre o mal. Nada de questão pessoal. O nosso inimigo, nós devemos amá-lo, usar de misericórdia para com ele. Se ele tiver sede, dar-lhe de beber. Se ele tiver fome, dar-lhe de comer. A nossa luta não é contra carne e sangue, né? Então nós abençoamos e não amaldiçoamos. Nós não tomamos vingança nas nossas mãos. A vingança pertence a Deus. Então nós oramos para que a justiça de Deus prevaleça contra o mal que é praticado, ou contra a igreja, contra o povo de Deus, no mundo, contra os fracos, contra os indefesos, contra as viúvas, contra os órfãos, até mesmo contra animais e tudo mais. Nós pedimos a justiça de Deus ser feita, tá? Então não se trata de amaldiçoar inimigos pessoais ou pessoas que nos contrariam, mas é a expressão do desejo da justiça de Deus castigando a perversidade e o mal. Então os escritores dos Salmos, eles tinham plena consciência que a vingança pertence a Deus. Como podemos saber isso? Porque eles tinham a Torá, eles tinham o Pentateuco, eles tinham os livros da lei, né? Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Deuteronômio 32, verso 35. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre, então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Levante-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, eles sabiam que a vingança, ela pertencia a Deus. E o poder vingador de Deus, ele é intransponível. Ninguém pode livrar ninguém da mão de Deus. Se a pessoa caiu na mão de Deus, se Deus vai exercer vingança contra aquela pessoa, não há ninguém, nem nada no mundo que pode livrá-la. Então é por isso que Deus vai fazer justiça aos seus servos. É por isso que nós devemos zelar pela paz com Deus. Isso só é possível através do sacrifício de Cristo na cruz. Na cruz, Cristo ele fez a propiciação, ou seja, é algo como apaziguar a ira de Deus
contra nós. Por isso nós precisamos da cruz, precisamos de Cristo, né? Porque essa ira será manifestada contra os ímpios, tá? Salmo 83 também, também demonstra que os imprecatórios não eram contra inimigos pessoais, pessoas que contrariaram, se levantaram contra eles, né? Salmo 83, 16 a 18. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Tá vendo aqui? Para que busquem o teu nome, para que a justiça seja feita, até mesmo para a salvação deles. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então os imprecatórios, eles estão sempre relacionados à justiça de Deus prevalecendo sobre a maldade dos homens, sobre a injustiça dos homens, e não um desejo pessoal que o outro se dê mal, que o outro pereça, coisa assim. Não, a maldição sem causa ela não prevalece. Provérbios 2, acho que é 2:26, se não me engano, agora não me recordo. Então, não, é sempre no sentido da justiça de Deus prevalecer contra a injustiça dos homens. E nada pessoal, não é uma defesa pessoal. Quero frisar isso, deixar bem claro. Mas sim o desejo da bondade, do amor, da justiça de Deus prevalecer sobre o mal, punindo o mal. E o mal será punido severamente. E o agente do mal também será punido severamente. Uma coisa que eu sempre digo, Jesus diz assim: eu vim buscar e salvar o perdido. Não vim julgar o mundo. Jesus diz isso, não vim julgar o mundo. Então, enquanto nós estamos vivos, nós estamos nessa fase aí, Jesus veio buscar o perdido. Quem sabe nós, né, seremos alcançados aí pela graça, né? Muitos de nós já fomos. Quem sabe alguns outros serão alcançados pela graça. Ninguém está sendo julgado. Mas após a pessoa morrer, o julgamento será sem misericórdia. Se ela está em Cristo, haverá a expiação e propiciação, o cancelamento do pecado e apaziguar a ira de Deus contra aquela pessoa. Se ela não está em Cristo, o julgamento será sem misericórdia, pelo mal que ele cometeu no mundo. Se ele contou uma mentira uma vez, ele já vai ser condenado. O simples fato de nascer já vai condená-lo, porque o homem já nasce em pecado. Mas isso é um tema polêmico, né? Vamos deixar para lá. Então, as imprecações eram orações a Deus e não a intenção de ação dos próprios salmistas. Assim, a causa do salmista se assemelha e se identifica com a causa de Deus, tá? Vamos ver aqui, só para a gente amarrar, Salmo 139. Salmo 139, a partir do verso 19. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então veja que a associação que é quando o homem se identifica com as coisas de Deus e se assemelha à vontade e às coisas de Deus, né? Essa identificação com as causas de Deus, nós vemos também no Salmo 59, verso 13. Foi que nós lemos ele aqui, né? O 59, 13. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. E saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra. E saiba que reina Deus. Então é uma identificação, né, do salmista, daquele que ora, do apóstolo Paulo, de Cristo, seu ministério terreno, quando proferiram os imprecatórios. É uma associação e uma identificação deles com as coisas de Deus, e não pedidos movidos por questões pessoais, tá? Então, orações imprecatórias,
elas não são só de pessoas iradas desejando o mal, não é isso. Pessoas que estão iradas e desejando o mal do outro, não. Mas de servos identificados com a causa de Deus, desejando ver Deus prevalecer sobre o mal. Na própria oração que Jesus ensina do Pai Nosso, quando ele fala, venha o teu reino, né? Seja feita a sua vontade, a vontade de Deus inclui a justiça e a punição severa do pecado. Mateus 6,10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus vai ser também fazer justiça, vai ser que as pessoas sejam salvas e os que permanecerem no engano, na maldade, na crueldade, que a justiça seja feita e de forma severa, né? Então, o reino do mal ele vai ser destruído. Esse é o propósito de Deus, é o desejo de Deus. Também há imprecação na oração do Pai Nosso. Então, o cristão deve ser puro e não desejar o mal a outra pessoa, nem fazer vingança pessoal. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas deve pedir a Deus que Deus seja glorificado e que a bondade, o amor e a justiça de Deus prevaleça sobre a injustiça, o desamor e a crueldade dos homens. Então, é por esse motivo, por se identificar com Deus e pedir que Deus prevaleça sobre o mal, é que existem os salmos imprecatórios. Que Deus abençoe a sua vida.